Crescem cada vez mais em todo o mundo e também aqui no Brasil, movimentos que colocam em dúvida a ciência. As vacinas são contestadas, o planeta deixa de ser redondo e passa a ser plano, e o aquecimento global é mera preocupação dos ambientalistas de plantão. Essas são apenas algumas colocações daqueles que contestam as pesquisas realizadas por institutos, universidades, órgãos nacionais e internacionais ao longo de décadas. E para discutir essas posições anticientíficas, eu recebo hoje aqui no estúdio a professora Imaculada Canguçu, que é doutora em filosofia. Professora, obrigado pela participação aqui no Plano Aberto. Obrigada a vocês pelo convite. Professora, antes da gente abordar essas questões, eu queria começar falando sobre a chamada pós-verdade, para ver se tem essa relação desses movimentos com a chamada pós-verdade. O que seria pós-verdade? Bom, pós-verdade é uma invenção midiática para dar a algumas pessoas a ilusão de que é possível superar a verdade. Sim, e esses movimentos que negam a ciência, eles têm a ver com essa onda de pós-verdade? Sim, é uma tentativa de criar algo que nem precise ser verossímil, porque a verdade já foi abandonada. É preciso só que se acredite naquilo, independentemente daquilo ser verdade ou não. Quer dizer, o peso da veracidade desaparece. Fica só a crença e a opinião. É verdade. Antes se dizia é verdade porque eu acredito, né? Agora nem precisa mais dizer que é verdade porque eu acredito, porque a gente já está na era da pós-verdade. Sim, e as fake news então seriam um produto da pós-verdade? É uma relação mais entrelaçada, né? Ao mesmo tempo que elas são produto, elas são causa também, né? Quer dizer, é preciso haver muita notícia falsa para que haja o abandono da verdade. A verdade não seria abandonada a troco de nada, não. Sim, a senhora falou aí, e hoje parece que as pessoas estão mais propensas. Você não vai ficar me chamando de senhora, não, vai? Pode ser você, não tem problema. É só uma questão de mera formalidade, né? A gente acaba indo nessa onda das formalidades. Mas sim, você, professora, falou aí agora há pouco, e as pessoas realmente parecem mais propensas a ignorar as informações que lhes desagradam. Isso é novo ou isso sempre aconteceu? Isso é parte da própria estrutura psíquica do ser humano. Nós somos guiadas pelo prazer e pelo desprazer, e não pela verdade. Isso é uma coisa incrível, né? A gente acredita o que deseja acreditar. Houve um tempo, talvez a gente pode imaginar isso, quando o ser humano estava mais próximo da natureza, que as coisas eram muito evidentes, né? Mas, a partir de todo um desenvolvimento técnico industrial, nós estamos muito afastadas do mundo tal como ele realmente é. O mundo, ou melhor, tal como ele naturalmente é. Porque o mundo, como ele realmente é um mundo de coordenadas simbólicas. Então, eu não vou mais no rio pegar água, eu não acendo mais fogo de noite, né? Eu tenho água na torneira, eu tenho fogo no fogão, e eu tenho que pagar por tudo isso, e aí eu trabalho e acredito que alguém colocou um dinheiro na minha conta que eu não vi ninguém colocando. Aí eu vou no restaurante, o cara também acredita que eu possa pagar porque eu apresentei um cartão de crédito. Então, o que eu estou querendo dizer é que, atingido um determinado nível de desenvolvimento, as mediações que as pessoas, que nós precisamos estabelecer para sobreviver, são tantas e dentro de um contexto que a gente não domina, não tem a menor ideia como que ele funciona, que a gente precisa acreditar. A gente precisa acreditar que as coisas estão funcionando. A gente precisa acreditar que o dinheiro foi depositado, a gente precisa acreditar que a água vai sair da torneira, porque a gente não tem o menor domínio de como que isso acontece. Então, nunca na história desse mundo, né, na história dessa raça humana, houve uma situação de tanta dependência. E de tanta dependência que implica crença no outro, crença no sistema, crença no funcionamento das coisas, em última análise.
Então, isso faz com que a gente precise acreditar que as coisas vão funcionar, né? Que os carros vão parar no sinal vermelho. Então, o que acontece? A gente precisa escolher o que a gente vai acreditar, porque a gente não domina mais o conhecimento. E essa escolha, ela tem, como eu falei no início, ela tem muito mais a ver com as afecções, com o modo como as coisas nos afetam, do que com o teor de verdade, porque o teor de verdade a gente não controla mais. Então a gente escolhe em que vai acreditar. Então uns vão acreditar que a Terra é redonda, outros vão acreditar que a Terra é plana, porque nenhum dos dois domina a teoria científica que diz que a Terra é redonda. A gente finge que acredita naquilo, mas assim, ela pode muito bem ser plana também. E alguém apresentar uma teoria que a Terra é plana, que você não vai entender tanto quanto não entende a teoria de que a Terra é redonda. Percebe? Então, a gente está numa situação de desenvolvimento tecnológico que nos superou tanto que o jeito é acreditar. E aí cada um acredita no que quer. E isso é muito antigo. Quer dizer, quando a filosofia começa, a gente tem como pai da filosofia, nessa dupla, são pais, né? Sócrates, Platão, já começa com esse problema. Quer dizer, Sócrates, ele era aquele que sabia que nada sabia. E ele diz isso, ele fala, olha, a diferença de mim para o resto dos seres humanos é que o resto dos seres humanos acha que sabe. Né? Então a filosofia já começa com essa questão, a percepção da ignorância, da própria ignorância, ao invés da entrega a uma afirmação na qual você vai ter que acreditar ou não, porque você não domina aquela informação. A compreensão está para além da nossa, para não se sentir ofendido, está para além da nossa capacidade de raciocínio. Então, Sócrates saía pela rua falando que ele não sabia de nada e querendo conversar com as pessoas. Quer dizer, Sócrates era assim um vagabundo de Atenas, né? Falava, não, mas pode não ser assim, talvez seja isso. Tal. O que acontece com ele? Condenam ele à morte, porque ele estava perturbando os jovens de Atenas. Percebe? Então, sobre essa, estou voltando agora à tua pergunta, né, se isso é uma coisa antiga, é muito antiga, né, a questão da crença, e é muito perigosa também. Saber é uma coisa muito perigosa, já dizia, não só Guimarães Rosa, né? Mas antes dele, outros já disseram isso também, não tão poeticamente. Né? Mas então, é isso. O ser humano, desde o início, quer dizer, quando ele percebe que não conhece a morte, não tem a menor ideia de qual que é o sentido da vida, o que está fazendo aqui, começa a inventar mitos, começa a explicar ficticiamente. Então a gente pode pensar talvez que os mitos são a primeira forma de fake news. E formas de fake news muito potentes, que elas nos atingem até hoje. E com uma potência de uma verdade. Quer dizer, quem vai dizer que Afrodite, Atenas, Mercúrio são falsos? Sim, mas as fake news ganharam a proporção, e essa pós-verdade e essas novas teorias ganharam a proporção muito maior hoje em dia também por conta das redes sociais, né? Uhum. Qual a influência das redes sociais nesse movimento anti-ciência? A grande potência da rede social é absorver as pessoas. Né? A gente fica extremamente absorvida pelo que está acontecendo ali nas telinhas, ou seja, nada. Né? Porque de fato não está acontecendo nada. Não faz a menor diferença quantos likes você tem, nem para a questão do teu afeto. Isso não significa sequer que as pessoas estão gostando mais de você. Né? E mesmo assim, a gente fica completamente absorvida. Eu falo assim, porque mesmo conhecendo todo esse processo, eu fico totalmente absorvida. Assim, quando eu vejo, já passou 1 hora, eu não fiz absolutamente nada, só estou olhando lá a fotografia, quem comeu não sei o quê, ou quem, né? Quem está viajando, não sei para onde está sol, onde está frio, o que estão fazendo contra o governo, o que o governo está fazendo contra quem está contra o governo e tal, e nada acontece nessa 1 hora. Então, qual que é o problema? O problema que me parece mais grave de tudo é que com tanto o rapto do teu tempo,
quanto o altíssimo volume de informação com o qual nós somos bombardeadas faz com que a imaginação encolha. Isso, do ponto de vista da filosofia, do ponto de vista do meu trabalho, é o que mais me incomoda. Porque as pessoas não precisam mais, quer dizer, não tem nem mais tempo de imaginar coisas. A imaginação ela vai se atrofiando porque é tanta informação, são tantas as coisas, as histórias, as imagens, as músicas. Tá tudo pronto para Tá a gente pronto, ali, né? Na tela tá tudo do celular, do chegando computador. até você. Então a tua imaginação não se desenvolve, a tua imaginação não produz as tuas imagens, o teu desejo. Né? E isso faz com que daqui a pouco a gente vai ter uma humanidade de zumbis. Uma humanidade que é incapaz de imaginar qualquer coisa, que vai depender de fato de uma imaginação pronta que vem de fora, preta por ter. Sim, sim. Professora, voltando aos exemplos que eu citei no início da reportagem, da entrevista, desde 2011, de acordo com o Ministério da Saúde, o número de crianças com até 2 anos vacinadas vem caindo. E uma das causas apontadas por muitos especialistas é justamente esse movimento anti-vacina. Com relação ao negativismo climático, os defensores dessa ideia dizem que a ação humana não afeta o clima no mundo, né? São causas naturais, é normal isso acontecer. E em relação à Terra ser plana, os defensores dessa ideia afirmam que há uma grande conspiração da NASA e aquelas fotos da Terra redonda que a gente conhece, é tudo uma mentira. Qual o risco dessas ideias se perpetuarem, né? Porque elas já estão bem fortes nos Estados Unidos, na Europa, e estão chegando aqui também de forma bem intensa aqui no país. Qual o risco? Bom, essas ideias especificamente, eu acho que elas não têm muito futuro, não. Agora, o que não significa que não vai continuar havendo uma produção de ideias falsas. Né? Porque para que haja a mínima possibilidade de governança, é preciso que um grande número de pessoas pense da mesma maneira. Então, isso implica em deixar algumas coisas que são verdadeiras de fora, não contestar, fechar os olhos para alguns fatos e, assim, estabelecer um consenso. Né? Porque o consenso seria impossível, né? Mas aí a gente finge que não viu aquilo e que isso aqui também não está acontecendo e fecha uma posição. Então, essa necessidade de falsidades, de ideias fictícias, ela faz parte de toda tentativa de harmonia, toda tentativa de totalidade. Né? Porque, na verdade, a gente tem conflitos, ideias divergentes o tempo todo. Então, essas aí eu acho muito loucas. A que a Terra é plana, então, sempre me dá vontade de rir, né? Porque é absurdo. Claro que é lastimável que crianças não estejam sendo vacinadas, coisas que tais. Agora, o problema não me parece que seja uma determinada ideia, mas sim o fato de ser tão simples disseminar ideias falsas. Né? E isso, o que mais me impressiona é o fato disso já ter sido uma coisa super estudada, super sinalizada e continuar acontecendo. Então, eu acho que vocês que lidam com televisão, estou falando agora para todo mundo que os telespectadores não estão vendo, né? Deve ler, se não, já não leram, um livro que chama 1984, que as pessoas são totalmente dominadas pela televisão na figura do que é chamado o Grande Irmão. Então, George Orwell, esse inglês que escreveu esse livro, ele nos mostra como que a mídia é capaz de produzir notícias e fazer com que elas sejam aceitas sem nenhuma relação com a veracidade. Então, a grande potência lá do Grande Irmão está ligada ao fato, inclusive é uma coisa que eles se orgulham disso, de ser capaz de convencer os telespectadores, as telespectadoras, de um fato num dia e do fato contrário no dia seguinte, sem ter a menor necessidade de
criar qualquer argumento minimamente aceitável, né? É verdade porque apareceu na mídia. Então, isso eu acho o mais importante para prender a nossa atenção. O quê? Não é a Terra ser quadrada, ou não é quadrada, é plana, né? Mas daqui a pouco vai ser quadrada, vai haver oportunidade de ela ser quadrada. E outras falsas notícias, mas essas falsas notícias estarem sendo aceitas. E no caso das ciências ditas humanas, né? Quer dizer, eu dei esse exemplo das artes, né? Com George Orwell. No caso das... Tem a história do Rei Nu também, né? Que é muito legal, daquela história infantil. No caso das ciências humanas, tem uma série de estudos muito profundos sobre o nazismo. Quer dizer, como que os alemães, a nação mais adiantada na história do espírito humano, né, já foi dito que só é possível filosofar em alemão, como que a Alemanha foi capaz de se convencer de que que a culpa da miséria, da situação deplorável na qual a Alemanha se encontrava depois da Primeira Guerra, era de uma determinada raça, a ponto de tentar exterminar, e quase exterminaram mesmo dentro da Alemanha. Quer dizer, a gente viu seres humanos matando seres humanos de uma maneira completamente irracional, porque achavam que aquela raça era culpada de todos os flagelos que estavam assolando a Alemanha naquele momento. Quer dizer, o ser humano é capaz de acreditar no que ele quiser. Sob esse aspecto do nazismo, que talvez tenha sido, digamos assim, fake news, mais letal, né, que a história já conheceu, existe uma teoria relativa à psique que diz o seguinte, a respeito das ideologias. Chega um ponto que a ideologia é tal que ela atinge o que é chamado ponto de basta. Nesse ponto de basta, nenhum argumento funciona mais. Então, quando a pessoa se convenceu psiquicamente de um fato, não adianta você usar argumentos lógicos, argumentos racionais. A única possibilidade seria mudar aquela crença, mudar aquela atitude psíquica. Então, o exemplo do ponto de basta é o alemão lá na época da Segunda Guerra, que fala assim, não, mas veja bem, meu vizinho é judeu e ele é uma pessoa muito legal, fica com meus filhos ou com a minha mãe que está idosa quando eu preciso trabalhar, preciso fazer alguma coisa inesperada e tal. E aí a pessoa que está convencida daquela ideologia vai dizer, tá vendo? Tá vendo como eles são? Eles são capazes até de parecer pessoas legais. São capazes até desse grau de falsidade. Então, essa teoria do ponto de basta mostra isso, que chega um momento em que a psique é imune a qualquer argumento. Então, mas então esse não é o adianta risco brigar desses movimentos, dessas pessoas que passam a acreditar fielmente nessas teorias. E ficam imunes a qualquer argumento lógico, qualquer argumento racional. Então, é claro que não é um número muito grande, ainda que esteja crescendo, eu não acredito que isso vá ser uma coisa capaz da gente ter que mudar os livros de ciência. Mas eu tenho certeza que vão aparecer outras ideias falsas, Sim. Tão malucas quanto. Sim, professora, a senhora citou o livro do George Orwell e falou da questão da manipulação da televisão, né? Mas a imprensa hoje em dia está sofrendo com isso também, não? A imprensa tradicional, os veículos alternativos também, mas que trabalham com os fatos, com fatos reais e tudo, está sendo colocado em xeque por conta de mentiras, entendeu? É uma ameaça também à própria imprensa e às instituições democráticas, não? Bom, isso você está dizendo, acho que você sabe melhor do que eu, né? O que a imprensa está sofrendo ou não. Eu nunca identifiquei os meios de comunicação com verdade. Então, vou te falar uma experiência própria. Tem mais de 20 anos que eu não tenho televisão. Não é um veículo no qual eu acredito, né? Então, e a gente mesmo sabe, né? Tem um microfone embutido aqui que não pode aparecer, né? Todo mundo sabe que tem, mas não pode aparecer. Quer dizer, por que não pode aparecer? Né? Essa entrevista que vai durar 20, sei lá quanto tempo, né? Nem sei há quanto tempo eu já estou falando aqui, vai ao ar 3 minutos, né? Quer dizer, Mas tudo... vai estar disponível na íntegra também. Ah, legal. Tudo, a imprensa recorta. E nesse movimento do recorte,
há uma escolha. E essa escolha, ela já é feita a partir de parâmetros ligados àquela estrutura simbólica que eu mencionei no início, que tem muito, não é que tenha mais ou menos, eu não saberia quantificar isso, mas tem tanto a ver com teus afetos quanto com o teu conhecimento. E ninguém é responsável por isso, porque de fato o conhecimento ele nos escapa demais. Então a gente acaba fazendo as escolhas afetivamente. Eu vou acreditar nisso, eu vou acreditar naquilo, porque eu não entendo tudo mesmo, né? Sim, Então, mas há um método para se produzir notícia, para se sim, fazer sim, televisão, sim. Mas é isso que eu estou jornal. dizendo. E esse método, ele implica um teor de razão, um teor de lógica e um teor de afeto. E isso é inseparável. Quer Sim, dizer, sim. não é um Aí método a gente poderia contestar científico. toda a ciência também. Toda Sim, ciência. sim, E agora, qual que é a diferença? A diferença é que a ciência sabe disso. A ciência não diz mais isso é verdade. A sim, ciência trabalha com axiomas. Parece que é assim. sim. É, no Heisenberg. jornalismo também, eu acho que a maioria dos veículos já caiu por terra isso também. Você falar que a verdade dos fatos é essa e tudo, é um recorte, É um né? Eu acho que recorte. são poucos que ainda E trabalham os com isso como sendo a fatos, verdade única. ninguém estava lá vendo, né? Quer dizer, alguém estava lá vendo, aí alguém conta essa história. E aí a gente vai passando narrativas. E a gente sabe, a sabedoria popular diz muito antes da imprensa, né? Que quem conta um conto aumenta um ponto. E todo mundo sabe disso, porque todo mundo faz isso também, né? Quando a gente vai contar uma história, a gente dá um jeitinho para ela ficar mais bonita, mais atraente, né? Dá uma Pula um floreada, né? determinado pedaço, coloca umas flores em É, outro, né? Uma é verdade. música de fundo, Mas, enfim. professora, só para a gente fechar a entrevista, já está com bastante tempo, mas ela vai sim na íntegra no nosso canal da Ah, internet, viu? legal. É, esse movimento anti-ciência, ele tem crescido principalmente nos países onde também tem crescido a extrema-direita. E alguns especialistas fazem, Uma alguns estudiosos fazem relação. uma relação, né? Nos Estados Unidos com a eleição do Trump, na Europa você tem a França e a Itália principalmente, que com governos bem De alinhados à direita. direita, e aqui no Brasil ele tem crescido também, e a gente vê um certo eco em algumas dessas teorias mais conservadoras dentro do governo federal. Há realmente essa relação? Por que essa relação? Essa relação entre esse movimento anti-ciência e esses governos mais conservadores? É, imediatamente a relação que a gente pode fazer é que os governos mais conservadores seriam menos propensos a acreditar na ciência, né? Do meu ponto de vista, isso está diretamente ligado à necessidade que todo mundo tem, não só os governos de direita, de, para se orientar minimamente dentro de alguma lógica, dentro de algum método, né? Lembrando que método é caminho, né? Para a gente continuar caminhando, é preciso não ver um monte de coisa. Então, nós mesmos não podemos parar cada mendigo que a gente enxerga e falar, oh meu Deus, que situação deplorável, um ser humano assim, o que eu posso fazer por você? E que daí a gente vai parar em Adão e Eva outra vez, né? Carregar todos os erros, todos os mal entendidos do mundo. Então, primeiro ponto, todo mundo em algum grau fecha os olhos para alguma coisa. Quanto mais falsa é a regra que te guia, mais você vai ter que fechar os olhos, certo? Porque a verdade, ainda que a gente esteja na época da pós-verdade, a verdade permanece viva. Né? Ainda que a Inquisição saísse matando quem falar que é o Sol que fica fixo e a Terra que gira em volta dele, o Sol, a Terra continua girando em torno do Sol. Então, para negar, quer dizer, quanto mais verdade a pessoa tem que negar, ou o governo tem que negar, né? No caso aí a gente está falando de uma situação política, quanto mais verdades precisam ser negadas, mais estreito vai ser o universo daquele partido ou daquela pessoa. Então, é claro que todo tipo de conhecimento pode ser ameaçador. Percebe? Quer dizer, já foi ameaçador um dia saber que a Terra gira em torno do Sol e não o contrário.
Né? Então, o ponto que eu acho que justifica, ou que nos permite entender um pouco isso, que justifica não tem justificativa, né? Mas que nos permite entender um pouco isso, é a necessidade de negar a verdade de determinados partidos. Não que as esquerdas também não neguem, negam também, mas num grau menor, né? Eu acho que a direita, ela precisa fechar mais os olhos para uma série de coisas, né? Para toda a desigualdade social, todo o fato de todo o progresso ter sido feito nas costas da classe trabalhadora, né? De o mundo ser dominado por, a gente fala que é 1%, mas nem é 1%, né? 0,0 sei lá quantos por cento que dominam todo o capital e todas as grandes indústrias que colocam o mundo em movimento. Então, isso tudo... Seria para a sobrevivência. Seria para a sobrevivência. E a própria democracia que você mencionou, eu ainda não estudei isso a fundo, mas eu tô muito... Estou olhando com bastante simpatia a teoria de um filósofo francês ainda vivo, muito legal, chamado Alain Badiou, que ele fala que a democracia é o lado político do imperialismo capitalista. Então, a gente tem, na verdade, um imperialismo capitalista, um império guiado por dinheiro e que mostra seu rosto na democracia. Então, a gente elege os nossos governantes. Só que a gente vai eleger exatamente quem aqueles capitalistas imperialistas querem que a gente eleja para poder passar reforma da Previdência, não pagar direitos sociais aos empregados e toda essa situação que a gente sabe, quem sabe, sabe, e quem não sabe, muitas vezes não quer saber. Prefere achar que não. Em Belo Horizonte tem uma baita propaganda nos pontos de ônibus, não sei se você já viu, assim... a reforma da Previdência pode salvar o Brasil. E a reforma da Previdência é uma velhinha com uma criança, ou um velhinho com uma criança. Então, querendo dizer que vai ser boa para as crianças e para os velhinhos. Ora, a pessoa que... as suas coordenadas simbólicas, com todo respeito, são criadas pela televisão e por essas mídias, ela vai olhar aquilo e vai acreditar. Olha, tá vendo? A reforma da Previdência. É legal, eu vi lá a foto do velhinho com a criança. É uma coisa boa. E isso tem um poder de afecção absurdo, porque é a afecção da imagem. O sujeito não precisou pensar. Ele viu aquela imagem, se sentiu enternecido e acreditou. E vai brigar com você, entendeu? Contra teus argumentos frios e lógicos. Então, é muito difícil a situação. Porque é muito mais fácil acreditar numa notícia que te alivia, que te dá prazer, do que buscar saber se ela é verdadeira ou não. Porque do outro lado, eu garanto, vai ter dor e sofrimento. Sim. Então, é melhor aderir imediatamente a uma coisa mais doce, mais leve, mais cor-de-rosa, se a gente quiser. E cada vez mais as pessoas estão fugindo do contraditório, né? Isso aqui é verdade. Exato, Professora, muito obrigado pela participação, por essa aula aqui. Durou bastante tempo, porque a aula boa a gente fica assim, né? Vai levando, né? Muito obrigado. Prazer recebê-lo aqui. Obrigada. E para você que toma, né, falando das fake news aí, para você que toma esse cuidado com as notícias que recebe pelas redes sociais, existe atualmente sites que combatem as fake news, especializados em checagem de informações. Nós vamos indicar aqui alguns: o da agência Lupa, o do projeto Comprova, o Fato ou Fake e o Truco.